Nesse sábado tivemos um Grenal válido pela partida de ida da final do Campeonato Gaúcho, onde o Inter ganhou por 2-0 e abriu boa vantagem para decidir o título em casa. Eu vi o jogo com muita atenção e resolvi aqui dar as minhas notas do jogo, bora lá. Começar aqui com as notas do time do Grêmio, começar com o Thiago Volpe. O Thiago Volpe sofreu 2 gols, na minha opinião, nenhum dos 2 gols que ele levou foi falha dele, talvez ali o primeiro gol ele podia ter saído um pouco melhor, não ter deixado o canto tão aberto, mas a derrota do Grêmio não passa pelo Thiago Volpe, vou dar uma nota 5. João Pedro, esse sim foi mal, ofensivamente ele não agregou nada e defensivamente ele teve muitas dificuldades, tanto com o Carboneiro quanto com o Wesley, muito pelo fato do esquema do Grêmio fazer com que os pontas ficassem plantados na frente, então ele sofria muito com 2-1 em cima dele, o que aconteceu no segundo gol do Inter, um 2-1 em cima dele, que a bola foi invertida e o Alan Patrick fez o gol. Partida bem ruim do João Pedro, vou dar uma nota 3. Gustavo Martins, esse foi muito mal mesmo, quase entregou um gol no primeiro tempo para o Valência, erro de posicionamento, saída de bola dele não foi boa também. Gustavo Martins, para mim, um dos piores jogadores do Clássico, vou dar uma nota 3. Wagner Leonardo, um dos poucos que se salva no time do Grêmio, por mais que o time tenha tomado 2 gols, não passa diretamente por ele os gols que o Grêmio tomou, conseguiu ter uma boa saída de bola, fez algumas boas inversões, encontrando o ponta do lado inverso, tentou, brigou, conseguiu até se sair bem no embate contra o Ener Valencia, mas o time como um todo ao redor dele não ajudou, então ele vai ter só uma nota 5. Lucas Esteves, mal também, eu acho que ele foi um pouquinho melhor que o João Pedro, também sofreu com a falta de ajuda do Pavon na marcação, ofensivamente pouco criou, não conseguiu ter vantagem sobre o jogador mais fraco do Inter, que foi o Brian Aguirre, então uma nota baixa também para o Lucas Esteves, nota 4. Camilo, o Camilo é aquela coisa, né? O que a gente vai esperar dele? Marcação, vontade, transpiração, é o que ele pode entregar, porque tecnicamente ele é bem comum e na marcação o esquema talvez também tenha prejudicado um pouco ele, ficou um pouco perdido ali no meio, não conseguiu marcar o Alan Patrick, que era a sua principal função, nota baixa para o Camilo também, vou dar um 4,5 pela vontade e pela entrega que ele teve. Vila Sante também muito mal no jogo, ofensivamente não agregou em nada e marcando ele também não foi bem, na minha opinião ele devia ter tomado amarelo logo na primeira falta que ele fez, porque ele basicamente só bateu o jogo todo, fez faltas duras, não conseguiu fazer aquilo que ele faz muito bem, que é desarmar, hoje ele só fez faltas e, como eu falei, ofensivamente foi muito mal. Nota 3,5 para o Vila Sante. Monsalve, o Monsalve ele sofreu o mesmo que sofreu o Cristaldo no primeiro Grenal. A bola não chegou redonda para ele. Tudo bem que ele, como um camisa 10, ele tem a função de se a bola não chegar ir buscar o jogo, mas ele não conseguiu fazer isso e o esquema também prejudicou ele, porque era toda hora ligação direta, a bola passava só por cima dele, a bola não chegava com ele, ele não tinha também nenhum dos 2 volantes para ajudar ele num jogo mais curto de associação, sofreu muito pelo esquema e, vamos ser sinceros, individualmente também, se o jogo não tá bom, ele tem que se adequar para conseguir fazer algo melhor e ele não fez, uma nota baixa para o Monsalve, nota 4. Kiki Oliveira, eu acho que foi o melhor do Grêmio no jogo, conseguiu ser incisivo no primeiro tempo, muitas inversões de jogo procuravam ele e ele tinha 1 contra 1 com o Bernabé, em alguns lances ele tomou vantagem, tentou, brigou, tentou gerar algum perigo, mas acabou falhando por ser o único jogador do Grêmio que tinha esse ímpeto de verdade, né? Vou dar uma nota 6 para o Kiki Oliveira. Pavon, o Pavon foi um jogador bem apagado no jogo, defensivamente ele não cumpriu tão bem sua função, tanto que o primeiro gol sai numa dobradinha em cima do Lucas Esteves, onde ele não ajuda na recomposição, e ofensivamente não criou nada, não conseguiu ganhar um lance do Brian Aguirre, nota 4 para o Pavon. Bright White, assim como o Monsalve, sofreu muito pelo mau desempenho do time do Grêmio, né? A bola não chegou, não teve uma bola que chegou para ele em condições de finalizar, o time todo estava muito longe dele, não conseguiu associar nenhuma jogada com ninguém, sofreu demais. Bright White, mais por culpa do time do que por culpa dele, vai ter uma nota baixa aqui, 3,5. Jogadores que entraram no segundo tempo. O Edenilson entrou no segundo tempo, teve ali um lance que ele escorou para o Gustavo Martins, quase fez o gol, teve uma bola que ele chutou de fora da área que passou perto também, mas nada muito mais do que isso, 4,5 para o Edenilson. O Arezzo entrou, a única coisa que ele fez foi o gol anulado, nada mais do que isso também, 4,5. O Amuso também entrou e teve dificuldades pelo contexto que o jogo estava se encontrando, né? O Amuso é um jogador que ele tem um contexto, um cenário que vai fazer com que ele funcione. É ter espaço para correr. Ele entrou no jogo, o Grêmio estava precisando buscar o placar, o Inter jogando um pouco mais
com a linha mais baixa, então não tinha espaço para ele explorar a velocidade. Encontrou dificuldades, 4,5 para o Amoso. O Dodge entrou, brigou, marcou, fez aquilo que ele está acostumado a fazer, transpirar. Tentou, mas não conseguiu. Vou dar uma nota 5 pro Dodge pela vontade que ele apresentou. Lua Cândido, numa troca que eu não entendi nem um pouco. Por que o De Sábado fez essa troca? Não entendi. Entrou, no pouco tempo que jogou foi mal. Vou dar uma nota 4 pro Lua Cândido. E para fechar aqui o treinador, Quinteiros / De Sábado, né? Quinteiros não estava na beira do campo porque foi expulso. Então eu vou dar uma nota em conjunto aqui para os dois. Nota 3, tá? Porque quando todos os jogadores não funcionam, é porque o coletivo não funciona. E se o coletivo não funciona, isso é culpa da comissão técnica, sem contar as trocas que eu achei muito ruins do De Sábado no jogo de hoje. Nota 3 para o treinador gremista. Então, fechando aqui, a média das notas do Grêmio ficou 4,18. Bora agora aqui para as notas do time do Inter. Começar com o Antony, não sofreu gols, não teve nenhuma defesa muito importante, teve um lance que ele tomou um susto no final do jogo, que ele vai sair para pegar a bola, ele acaba pegando fora da área, mas por sorte tinha um jogador do Grêmio em impedimento. Um jogo seguro, não tomou gols, vou dar uma nota 7 para o Antony. Aguirre começou os primeiros minutos um pouquinho afoito, mas depois cresceu no jogo, participou do primeiro gol e defensivamente ninguém conseguiu se criar no lado dele. Vou dar uma nota alta para o Aguirre, tá? Nota 8, impressionante como que o Aguirre vem evoluindo jogo a jogo. No começo ele parecia ser um jogador desprezível, mas hoje a gente já olha o Aguirre como um bom jogador, um jogador útil que dá para confiar mesmo em jogos importantes como foi agora a final do Gauchão. Vitão, impecável como sempre, baita zagueiro, muito bem na recuperação, muita velocidade para recuperar lances, um bote muito certeiro. Intransponível hoje, nota 8. Vitor Gabriel, para mim o melhor do sistema defensivo do Inter. Que grata surpresa é Vitor Gabriel, que achado do Roger Machado, um zagueiro jovem, seguro, boa saída de bola, muito bom no jogo aéreo, a primeira bola, muito bem no jogo o Vitor Gabriel. Que baita dupla de zaga tem o Inter, né? 8,5 vou dar pro Vitor Gabriel. Bernabéu, foi importante no segundo gol, dando o passe para o Lopatrick. Eu acho que no primeiro tempo talvez ele não tenha ido tão bem, estava um pouquinho afoito. Teve alguns lances que o Grêmio fazia aquela inversão de um lado para o outro e sempre encontrava as costas do Bernabéu. Tanto que o Kiko Oliveira foi o jogador mais perigoso do Grêmio. O Bernabéu foi bem, mas eu acho que teve alguns posicionamentos defensivos que ele precisa corrigir. Vou dar uma nota 7,5 pela assistência. Fernando, sempre muito bem. Um jogador que é muito seguro, faz a saída de bola com muita qualidade, um jogador discreto, mas que é muito importante nessa engrenagem do Inter, bem no jogo também. Vou dar uma nota 7,5 para o Fernando. Bruno Henrique, ali no meio campo talvez tenha sido o jogador que teve menos brilho, né? Não conseguiu ser muito importante ofensivamente. Defensivamente ali fez uma sombra, mas eu acho que faltou um pouco mais do Bruno Henrique hoje. Não foi mal, tá? Mas também não foi tão bem. Nota 7 para o Bruno Henrique. Alan Patrick fez o gol. Foi muito importante no primeiro tempo, para cadenciar o jogo, para quebrar o ritmo. Não adianta, cara. Grenal, ele sempre joga bem, sempre decide. Nota 8,5 para o Alan Patrick. Vitinho foi bem no jogo, tá? Participou muito bem no primeiro gol, onde ele dá o corte no Pavon e serve ali o Carboneiro. E foi muito importante o Vitinho no jogo para ajudar o Aguirre na recomposição defensiva, cara. Ele foi muito bem nesse trabalho tático. Gostei bastante do jogo do Vitinho. Nota 8 eu vou dar pro Vitinho. Carboneiro, importante no jogo também. Fez o primeiro gol com muita frieza, muito gelado. Nem comemorou direito, de tão gelado que ele estava. Muito bem no jogo Carboneiro. Além do gol, foi importante no primeiro tempo para alguns escapes. Fez o 2-1 com o Bernabéu no lance que dá o segundo gol. Nota 8,5 pro Carboneiro. O Valência, talvez do sistema ofensivo do Inter, talvez não, né? Com certeza foi o jogador mais apagado. Teve um lance ali que o Bernabéu serviu para ele, que ele erra em bola, acho até que estava impedido, mas que devia ter feito o gol do mesmo jeito. Não conseguiu ter muito brilho, sofreu um pouquinho no duelo individual com o Wagner Leonardo, mas brigou. Vou dar uma nota 6,5 pro Valência. Bora agora dar as notas para os jogadores que saíram do banco. Ronaldo entrou no lugar do Bruno Henrique e basicamente fez o mesmo que o Bruno Henrique fez, mas por menos tempo, porque o Inter já estava com 2-0 no placar, então ele não precisava ter tantas ações com a bola, né? Mas praticamente ele só marcou. Nota 6,5 para o Ronaldo. Wesley entrou no jogo faltando 25 minutos, foi bem e no lance final teve a bola para fazer o 3-0, acabou finalizando para fora, mas foi bem no jogo. Em pouco tempo que jogou, já mostrou que está recuperado de lesão, muita velocidade. Teve uma bola também que ele ia servindo o Borré, que o zagueiro acabou antecipando e tirando, que podia também ter rolado o gol do Inter. Vou dar uma nota 7 pro Wesley. Agora a gente tem aqui o Borré, que entrou no segundo tempo, voltando de lesão.
tentou brigar, eu acho que foi muito parecido com o Valência, né? Brigou ali na frente, mas tecnicamente não conseguiu fazer um grande jogo, não teve nenhuma finalização, um jogo mais de marcação e doação do que de brilho ofensivo, nota 6,5 para o Borré. Luiz Otávio entrou no segundo tempo também para ajudar ali a marcação no meio campo. Foi bem, conseguiu conter ali o meio campo do Grêmio, preencher o meio campo e teve um lance ofensivo. Aquele lance que o Wesley perde o gol no último lance é um passe, uma bola enfiada do Luiz Otávio de muita qualidade, nota 7 para o Luiz Otávio. Gustavo Prado entrou ali para renovar o pulmão do lado direito do Inter no lugar do Vitinho. Não teve nenhuma oportunidade para atacar, na verdade teve um lance que ele recebeu, ele não conseguiu dominar muito bem. Um jogo bem apagado do Gustavo Prado, que basicamente entrou mais para marcar do que para fazer qualquer coisa, nota 6,5 para o Gustavo Prado. E para fechar aqui, temos Roger Machado. Assim como eu falei do Grêmio, quando todos os jogadores vão mal, a culpa é da comissão técnica, do lado do Inter é o oposto, né, cara? Quando todos os jogadores têm uma nota alta, é trabalho do treinador Roger Machado, que mesmo com muitos desfalques, vamos lembrar que o Inter teve muitos desfalques para o jogo de hoje, Rocher, Bruno Gomes, perdeu o Thiago Maia, mas quem? Wesley estava fora, Borré estava fora, perdeu o Wanderson, muitos desfalques, perdeu muitos jogadores e mesmo assim conseguiu fazer um time competitivo e encaminhou nesse primeiro jogo o título gaúcho do Inter depois de tanto tempo. Excelente no jogo, Roger, nota 9, tá? Só não é nota 10 porque caso tivesse goleado, aí sim teria sido uma nota 10, mas um trabalho impecável do Roger, nota 9. Esse foi o vídeo, se tu gostou, se inscreve no canal, comenta o que tu achou, curte o vídeo, se puder aqui embaixo também hypar o vídeo, eu agradeço também. Tamo junto, até a próxima, valeu!